Queridos, graça e paz. Boa noite a todos. Eu já cheguei aqui, estou impactado em vê-los todos esses dias aqui, nessa jornada, nessa carga horária, né? Culto à tarde, às 17 horas, uma programação um tanto quanto extensa, porém abençoadora demais. Eu já tive informações sobre isso, mas estou impactado com a fé de vocês, de vê-los aqui, né? Apaixonados, sedentos, desejosos por mais de Deus, mais da sua presença, e isso é algo maravilhoso e extraordinário. Amém. Eu, como já fui apresentado, pastor Edmar Fernando, sou ali de Avaré, sou pastor da Igreja Batista Renovada na cidade de Avaré. Me acompanha minha esposa, faz assim, meu bem, pastora Adriana. Junto com a pastora Adriana está a Bruna. Bruna é uma diaconisa, faz assim, Bruninha, da nossa igreja. Lá atrás está o esposo da Bruna, o presbítero Everton, faz assim, querido. Não é difícil vê-lo, o homem tem quase 2 metros de altura. Quando eu saio com ele, a turma fala: está carregando segurança agora? Eu falo: por enquanto não, mas é só um irmão mesmo, né? E esse casal abençoado, muito especial, nos acompanham nessa noite. Pastor Rafael, pastora Marie, é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, estar aqui é um presente de Deus para nós, tá bom? Para mim, para minha esposa, para os meus irmãos, para o nosso ministério. Nos sentimos muito honrados em, nesse ano 2025, fazer parte dessa conferência tão maravilhosa, tão abençoadora. Estar aqui com vocês em Sorocaba é de fato uma dádiva e um presente de Deus para nós, tá bom? Obrigado pelo carinho. Aqueles irmãos que já nos acolheram lá fora, muito obrigado por tudo. Tanta gentileza, tanta cordialidade, tanta gente abençoadora. Obrigado, viu? Deus em Cristo abençoe muito. João capítulo de número 10, verso de número 27. Hoje, pela manhã, já realizamos o nosso primeiro culto lá em Avaré. Lá nós estamos em retiro com a nossa igreja, com a nossa juventude. Estamos ali em um grupo grande de jovens retirados, sendo ministrados. E antes de ontem já tivemos notícia do acampa, do retiro, que foi um quebrantamento, uma liberação poderosa de Deus. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo, possuídos pelo Espírito do Senhor, cheios da glória e da presença de Deus. Mas ainda hoje pela manhã tivemos o nosso primeiro culto, nesse domingo, às 9 da manhã, na nossa igreja. E eu preguei pela manhã, hoje pela manhã, abençoando o nosso povo. E agora estar aqui com vocês é uma alegria. Vinha orando pelo caminho e quero ler com vocês João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Feche teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento tão maravilhoso. Esse é o momento em que o culto é transicionado ao ministério da palavra. Rogamos a Ti, Pai, que abra de fato a porta da revelação e que venha sobre nós um maná fresco, quentinho, do céu, provido pela eternidade, Pai, nesse lugar. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito, a Tua graça. Venha sobre nós a Tua vontade, o Teu querer. É céu na terra, de fato é céu na terra. Oramos por uma invasão, Senhor, que seja feito nessa terra como é no céu. Ó Deus, toca-nos pelo poder da Tua palavra. Opera em nós, ó Deus, aquilo que lhe apraz, que a Sua vontade se cumpra plenamente neste tempo, para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra venha como flecha que acerta o alvo, vivifica-nos, restaura-nos, transforma-nos. Ó Deus, opera em nós o Teu querer.
faça a sua vontade nesse lugar. Tira do nosso meio todo espírito de cansaço, de distração, e que levemos agora cativos à obediência do teu espírito, da tua voz, o nosso espírito, a nossa mente, em obediência ao Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, eu penso que a maior necessidade da igreja, se tivéssemos que responder essa pergunta, e de repente alguém nos perguntando qual é a maior necessidade da igreja, eu penso que nós não precisamos titubear sobre essa pergunta. Nós não temos embaraços quanto a essa pergunta. Eu imagino e creio com meus irmãos essa noite que estamos em comum acordo sobre o pensamento de que a maior necessidade da eclésia, da igreja, é de fato da presença de Deus. Eu acho que é algo indescritível, inquestionável. Precisamos da presença de Deus para tudo, para viver, para fazer, para ficar, para ir. Nós dependemos da presença dEle. Mas tendo dito isso, a maior necessidade da igreja não é de aceitação, não são de bons mentores, embora isso tenha seu lugar, não é de uma boa mídia, embora isso também tenha o seu lugar, não é de um monte de aparatos, embora tudo isso seja necessário, mas a resposta sisuda sobre a maior necessidade da igreja é de fato da presença de Deus. Ponto. Em seguida eu penso que, em segundo momento, a maior necessidade da igreja, uma grande necessidade da igreja para caminhar triunfantemente, para romper no plano e no propósito divino, para fazer aquilo que é de fato a efetiva vontade de Deus para a sua vida nessa terra, a igreja de Cristo precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Então eu pretendo discorrer um breve sermão expositivo sobre, e pretendo responder a seguinte pergunta: como ouvir a voz de Deus? Eu senti isso no meu espírito. Para isso Deus nos deu esse texto, onde Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, vírgula, e eu as conheço, ou conheço-as, vírgula, e elas me seguem, elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Bom, existe no nosso contexto de igreja a palavra profética, e a palavra profética é o liberar de uma palavra da nossa boca, obviamente que carregada de fé e fundamentada definitivamente na vontade de Deus, que tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe ou não pode ser visto pelos olhos naturais. Profetizar é ouvir de Deus e transmitir aos homens. Foi Isaías no capítulo 55, verso 11, que disse: assim será toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu a enviei. Um profeta é aquele que chama à existência novas realidades. Ele profetiza em meio ao caos. Ele é capaz de profetizar em cenários cujas circunstâncias são adversas. Ele é capaz de colocar uma palavra dele, ou melhor, de Deus, mas pela boca dele, em circunstâncias ou em situações onde nada apontam para o favorável. Um profeta é aquele que de fato chama a existência e descortina novos cenários e novas realidades oriundas do céu para a terra, provenientes de Deus para os seus filhos. Isaías 51:16, ele diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para estender novos céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião:
Sião, tu és o meu povo. Eu ponho minhas palavras em tua boca e te cubro com a minha mão poderosa, ou com a minha destra, ou com a sombra da minha mão poderosa, para que você descortine novos cenários, novos ambientes, novas atmosferas, novas realidades. Romanos 4,17, Paulo diz, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem como se já fossem. Olha que coisa linda, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem como se já fossem. Quando Deus decide descortinar do céu para a terra novas realidades, Ele não precisa consultar o governo atual, com todo respeito às autoridades. Ele não precisa consultar os analistas de plantão. Ele não precisa consultar os economistas, ou até mesmo a situação econômica da nossa nação. O Deus que decide descortinar novos cenários e novas realidades, Ele é soberano, e na força do seu próprio poder é que Ele opera todas as coisas. É por isso que Ele chama a existência coisas que não existem como se já fossem. É o Deus que coloca portas onde não existem paredes. É o Deus que do nada criou todas as coisas. É o Deus que de fato não precisa nem falar para que tudo exista. Assim se comportavam todos aqueles que nos sucederam, que vieram antes de nós. Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros profetas que chamavam novas realidades, que profetizavam, que liberavam decretos espirituais, ouvindo Deus em perfeita sintonia com a eternidade. Porque esse assunto fala de frequência. É preciso, para ouvir Deus em sua plenitude, mais do que ouvi-lo, atendê-lo. E ser efetivo ao atendê-lo, é preciso estar afinado na frequência do céu. Esse ambiente, por exemplo, existem muitas frequências aqui. Os microfones têm frequências operando. Existem frequências de outras torres interferindo nesse lugar. Existem frequências de ondas sonoras por todos os lugares. Se nossos olhos fossem abertos, ou tivéssemos um aparelho, iríamos medir que num ambiente tão amplo, bonito como esse, há muitas frequências aqui dentro. Frequências de ondas de rádio, frequências televisivas, frequências. Sabe, frequência? É preciso um alinhamento de frequência com o céu. É preciso um ajuste de frequência com o plano da eternidade. Não só para ouvir Deus com nitidez e com pureza, mas mais do que isso, para obedecê-lo em sua fala, para materializar a sua voz, para fazer da sua vontade algo que de fato venha se molecularizar na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, se concretizar. Esses homens de Deus se comportavam assim. Portanto, a palavra profética vem para tirar você de um quadro, de uma realidade, de um cenário extremamente negativo, e de forma rápida e veloz, perdeu, te estabelecer em um lugar de honra, em um lugar da perfeita vontade de Deus, transformar tudo e mudar a história, mudar o roteiro. Deus deseja inserir-nos em seus insondáveis propósitos e permitir que caminhemos a cumprir o nosso destino profético. Ele deseja te capacitar para esse tempo. Ele deseja te munir, te arregimentar, te instrumentalizar. A capacitação do céu virá sobre nós ou sobre vocês para esse tempo. E parte disso implica em ouvir a voz de Deus. O profeta, ele está conduzindo o povo de Deus para fora da crise. A pandemia veio, houve muito desespero. Muita gente morreu de medo, de pânico, de desespero.
Outros foram mortos por negligência, por tantas outras atrocidades, nós sabemos disso. E nós fomos agentes de paz em meio ao caos, agentes daqueles que apresentam um plano eterno. Sabe, queridos, muita gente desesperada, a gente tem a calma. O Senhor é conosco, Deus não perdeu o controle. Porque tem pessoas que quando estudam sobre, por exemplo, uma doutrina que é uma espinha dorsal do cristianismo, a soberania divina, a doutrina da soberania de Deus, há pessoas que pensam que a soberania de Deus ela é efetiva apenas quando Deus está fazendo coisas positivas e boazinhas pela terra ou pelo cosmos. Não, quando tudo está dando errado aparentemente aos nossos olhos, ou quando tudo parece tão terrível e assolador, Deus continua Deus tão soberano como sempre. Deus nunca perde o controle. O teu Deus reina e governa absolutamente. Ele é soberano. E um profeta é aquele que conduz o povo para fora da crise. Ele grita: amanhã a essas horas a porta da cidade vai ter uma carreta de trigo, de farinha, de mosto, e todo mundo vai poder comer disso. Ele grita: aparelha logo teu carro e corre, porque vem vindo chuva de Deus sobre a terra. O profeta, ele conduz o povo para o lugar de Deus, tirando os seus olhos e o seu foco da crise, da economia, do sistema, das circunstâncias. Porque uma palavra de Deus muda a sua vida da noite para o dia. Nós vemos o poder da palavra profética por toda a Bíblia. A boca de Deus falando por intermédio de homens cheios de Deus e falando ao seu povo. O que você profetiza hoje será a sua realidade amanhã. Tome cuidado com aquilo que os seus lábios estão proferindo e consequentemente com aquilo que abriga o seu coração. Proteja o seu coração, porque o seu coração é a sua identidade. Hoje temos a oportunidade de liberar palavras proféticas e decretos espirituais aqui nesse lugar para esse ano, para esse tempo, para 2025. É um tempo de pedirmos ao Senhor as suas chuvas de bênçãos que hão de transbordar sobre a nossa vida e sobre o nosso futuro. Queremos declarar para esse ano, para esse tempo, mais oração, mais adoração, mais profecia, mais arrependimento. Tem alguém comigo aqui? Mais quebrantamento, mais avivamento, avivamento genuíno. Não é barulho de lata vazia, senhoras e senhores. Avivamento é quebrantamento, é arrependimento, é salvação, é vida com Deus. Nós queremos declarar para esse ano salvação das multidões, salvação em massa. Essa cidade virá a Cristo, ela vai se dobrar a Cristo, ela já está se dobrando ao Senhor. Hoje estamos aqui criando uma atmosfera de abundância e de avivamento para 2025. Na conferência Honra é o momento ideal para pavimentar o seu caminho para esse ano, em fé, em milagres, em poder, em sintonia com o céu, nesse ajuste de frequência com aquilo que o céu está provendo para esse ano, produzindo. É de fato chamar à existência as coisas que ainda não estão aqui. Então nós estamos prontos para acolher as chuvas seródias que trarão as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Verdade gloriosa é o fato de que o Deus soberano é o Deus que fala, e é tão eloquente em sua voz quanto é profundo em seu amor. Para conquistar a nossa atenção, Deus move o céu, Ele move a terra. Se for preciso escolher entre a nossa segurança eterna e o nosso conforto terreno para falar ao nosso coração, certamente Ele optará pelo primeiro. A voz de Deus vem como fogo, mas ela vem também na tormenta. Ela pode aparecer no vento, na tempestade e até mesmo numa brisa suave, como com Elias, no conselho de um pai, na exortação de uma mãe,
na palavra de um amigo, na leitura do cânon sagrado, do livro de Deus, na exposição das Escrituras, até mesmo na melodia de um hino. A voz de Deus vem, ela chega até nós. Somos atraídos a essa voz de alguma forma ou outra, conscientes ou inconscientes. Somos levados pelo próprio Espírito que lidera e que governa a nossa vida, a esse lugar de ouvirmos a Deus. Escutar o Senhor é uma coisa muito preciosa. Ouvir a sua voz e dar crédito a ela, ser guiados, Romanos 8,14. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A palavra filhos em Romanos 8,14, ali em 14 é ruiós, porque um filho que é guiado, você quer saber se alguém de fato é filho de Deus? Olha o texto: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus, liderados pelo Espírito de Deus, governados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você quer saber se alguém é filho de Deus? Veja se ele vive uma vida debaixo da liderança e do governo do Espírito. Mas os filhos ali são ruiós, que significa filhos maduros do Pai. Há pelo menos 3 palavras no original para falar de filho na Bíblia: neófitos, teknon e ruiós. Há muitos filhos que ainda são bebês espirituais. São filhos, mas são bebês. Outros teknon são adolescentes espirituais, sempre precipitados, impulsivos, incapazes da espera, não sabem receber um não, uma disciplina, um aconselhamento. São filhos, mas existem muitas bênçãos que estão fora do alcance de neófitos, de teknon. Existem coisas de Deus que estão disponíveis apenas aos ruiós do Pai, os filhos maduros do Pai. Romanos 8,14 é menção a isso. Todos aqueles que são guiados, dirigidos, liderados, governados pelo Espírito de Deus, estes são ruiós de Deus, são filhos maduros do Pai. Um filho maduro ouve a voz do seu Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem. Sabe, a voz de Deus ecoa nos milagres, na visitação dos anjos. A voz de Deus ecoa ao nosso coração até mesmo nos atos de juízo do próprio Eterno. A voz de Deus ecoa de inúmeras formas, e a sua multiforme maneira de falar e tratar conosco. A voz de Deus pode ser meiga, como a voz de uma mãe, quando acaricia seu filho, mas também pode ser forte, como a tempestade impetuosa, que de vez em quando sacode a nossa vida. E para conquistar o nosso coração, Deus pode começar sussurrando, Ele pode até chamar. Em algum momento Ele pode usar a linguagem da dor, do sofrimento, da perda. Ele pode até gritar, tocar, trovejar aos nossos ouvidos. Seu alvo é não deixar você sossegado, é salvar a sua vida, é ajudar você a caminhar, é te manter no trilho, na rota da eternidade. Deus usou a tempestade para ir atrás de Jonas, o profeta nacionalista. Ele jogou o arrogante Saulo de Tarso no chão para falar-lhe ao coração e converter-lhe a alma. Deus fez isso, ou melhor, Deus fez uma mula falar para repreender a rebeldia do profeta Balaão. Ele desbaratou as divindades do Egito para quebrar a dureza do coração de Faraó. Ele fez chover codornizes no deserto para entupir a boca de um povo empanturrado de murmuração. Deus continua falando. Ele não parou de falar. Somos nós que dificultamos. Está muito corrido, pastor. Você precisa encontrar tempo para ouvir
a voz de Deus ao seu coração. Ele continua falando. Muitas vezes sua voz vem suave, como aquele sussurro brando que soprou na caverna, tirando de lá Elias, picado pelo veneno da depressão. Outras vezes a sua voz é tão forte como a voz de uma trombeta que anuncia a chegada de um juízo. A voz de Deus vem, ora como vento impetuoso, como no Pentecoste, ou como uma orquestra de anjos que cobre o céu, como na primeira noite natalina. Deus sempre fez soar a sua voz. Deus não deixou nunca de falar. Alguém diz assim, que o período interbíblico entre o término da antiga aliança com o início do Novo Testamento, 430 anos, que chamaram de período interbíblico ou período do silêncio. Alguém fala, esse é o período que Deus não falou. Não, isso não é verdade. Esse é um período onde cessou e se calou a voz profética. Deus nunca deixou de falar. Deus é Deus sempre. Seus planos estão por todo o cosmos, cobre toda a terra. Se temos lutas, olha que coisa tremenda. O mais interessante das guerras que travamos é que eu e você já sabemos o placar final. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Nós já conhecemos o desfecho da história. Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja. Cristo reinará com a sua noiva. O céu aguarda você. Aqui somos forasteiros, peregrinos de passagem. Ora, vem Senhor Jesus. Nós sabemos, Ele está às portas, é fato. É preciso ouvir a sua voz. Deus não deixou de falar, até porque Deus em nenhum instante ficou mudo. Mas o que de fato precisamos é ouvir e discernir a sua voz, entender a sua mensagem, obedecer às suas ordens e de fato fazer a sua vontade. Foi o apóstolo Paulo quem disse: há sem dúvida alguma muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas contudo é sem significado ou sem sentido. Algum tempo atrás a revista Times publicou uma matéria muito interessante. A matéria teve o título Deus está morto. De repente o grande evangelista Billy Graham foi indagado e perguntaram: Billy Graham, você viu a matéria da Times, Deus está morto? E Billy Graham respondeu: você está louco? Eu acabei de falar com ele. Em Tulsa, nos Estados Unidos, existe uma universidade chamada Oral Roberts University, você deve conhecer, deve ter ouvido falar. Eles construíram lá uma torre de oração, escute bem, uma torre de oração, bem no centro do campus, para simbolizar a importância do diálogo com Deus, para simbolizar a importância da oração. A mensagem principal de Oral Roberts era como ouvir Deus falar. Será que essa não deve ser uma palavra oportuna para nós nesse tempo? Como ouvir Deus falar, como ouvir a voz de Deus. Na torre, quando você entra pelo caminho, no campus, você percorre uma trilha, onde podemos visualizar um princípio em cada um dos 7 portais que ali construíram. 7 portais, um princípio em cada uma das 7 portas. Veja os princípios. Deus sempre falará de uma maneira que, primeiro, nos desafia. Deus sempre falará de maneira que, segundo, possamos entender. Terceiro, que nos permita verificar a verdade do que Ele está falando. Deus põe a sua palavra e é possível checar a veracidade, intensidade, biblicidade da sua palavra. Quarto, Deus sempre irá falar de maneira que Deus nunca nos dirá para fazer ou para ser alguém ou fazer algo que contraria a sua palavra. As mensagens são sempre o que é melhor para nós e para todos os outros que são chamados pelo seu nome. Deus sempre irá falar de uma forma que a sua mensagem será sempre o que será melhor para nós, para os outros à nossa volta e para todos aqueles que são chamados segundo o seu nome, o seu decreto. Sexto,
sempre falará para que possamos trazer glória ao nome de Jesus. Sétimo lugar, Deus sempre falará e sempre proporá algo que vai além das nossas forças. 2025, mais do que nunca, será o ano para honrarmos mais a voz de Deus. Esse ano é um ano que eu e você precisamos intencionalmente desenvolver essa característica, essa capacidade. 2025, mais do que nunca, será um ano para honrarmos a voz de Deus. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Comece talvez com uma oração simples, dizendo: Senhor, muito obrigado, muito obrigada, porque eu sou sua ovelha e eu ouço a sua voz. Até porque o tempo gasto para ouvir Deus nunca será um desperdício. Ele deseja ter um relacionamento conosco, e não existe relacionamento sem a comunicação. A oração, ela é de forma mais simplista possível um diálogo, nunca foi um monólogo. Você fala, mas Deus também deseja falar. Ele deseja tornar a sua voz conhecida. Ele deseja revelar-se mais e mais a você. Ele deseja apresentar a você os seus planos, os seus propósitos. Você tem atrevimento o suficiente para orar e dizer: Senhor, tudo aquilo que o Senhor for fazer esse ano aqui na minha cidade, na minha igreja, no meu ministério, aqui em Sorocaba, Senhor, não faça sem mim. Use-me para isso. Encha minha vida de paixão, de desejo para te ouvir, para te obedecer. Olha que texto que Jó, capítulo 33, verso 14 diz: antes Deus fala, e Ele fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Não sejamos nós. Quem tem ouvidos, não é assim que diz o texto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o que Cristo diz às igrejas. Deus nos criou com a capacidade de ouvi-lo. Logo nós podemos sintonizá-lo. Há um espírito dentro de você. Há um ponto forte de sintonia. Você não precisa, eu sou do tempo que a gente colocava, como chama, bombril na antena. Meu Deus, agora falei bobagem. Caguetei aqui. Eu sou do tempo que a gente tinha que dar uns tapas, né, e sintonizar melhor. Você não precisa disso, porque é um ponto de contato muito forte dentro de você. É o Deus eterno, é o Deus Espírito que habita dentro de você. Isso nos permite sintonizá-lo, ajustar a frequência. Você é capaz de acessar a frequência que Deus está falando agora. Existem muitas vozes no mundo, todas elas têm um significado. Mas como que Deus fala? Deus pode falar em sonhos, em visões. Deus fala pela profecia. Pastor, o que é profetizar? É expor as escrituras. Eu estou profetizando. Deus fala pela palavra. Deus fala em orações poderosas. Deus fala por diversas formas. Ele não está limitado. Jó 33, 14 ao 18 diz assim: antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder o homem da sua soberba. Deus fala. Você pode estar dormindo, Ele está comunicando ao seu espírito. Ele fala em sonhos, em visões, em noites, dia, ouvindo a palavra. Deus fala, Deus nunca parou de falar. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é mais do que um livro inspirado, é inerrante, é confiável. Essa é a maneira número 1 para Deus falar comigo e com você, pela palavra. Deus também fala através de pessoas capacitadas. Deus usa os seus vasos. Deus usa os teus servos. Foi assim que ele diz naquela parábola de Lucas 16, se não me falha a memória.
Quando aquele homem rico diz: deixa eu voltar lá e falar e tal, a minha família é grande, para que eles não venham para esse lugar de tormenta. Não precisa voltar. Lá eu tenho Moisés e os meus servos, eles devem ouvi-los. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus planos aos seus servos, os profetas. Deus fala pela boca de pessoas que Ele levantou para cuidar, para direcionar, para exercer paternidade às nações, às almas. Ele nos fala individualmente num culto, fala no coletivo. Mas é possível que nessa hora, enquanto a sua palavra é exposta em um ambiente coletivo, Ele esteja falando de forma personalizada em algum coração aqui. E como um médico, cirurgicamente, Ele esteja tocando o íntimo do seu coração e do seu ser, e te despertando para que nesse ano você possa honrar mais a voz de Deus. Agora ouça isso: você nunca será feliz até que faça com a sua vida aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas pense nisso: quando você está em dificuldades, o que sai de dentro de você? Há pessoas que em meio às dificuldades externam um comportamento tão débil, tão abaixo do padrão de filho. Há pessoas que em meio às adversidades, às opressões da vida, manifestam um padrão mental e comportamental tão inferior. Quando você está em dificuldades, o que sai de você? Aquilo que você alimenta te alimentará. Newton se devotou a Deus e teve ideias brilhantes. Quando você tem uma ideia muito incrível, trata-se de Deus batendo a sua porta. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se o pensamento de Deus em sua mente é uma inspiração, o pensamento do inimigo é uma tentação. Vamos de novo. Se o pensamento de Deus em sua mente é uma inspiração, logo o pensamento do inimigo é uma tentação. Não dê ouvidos. Eu tenho dito lá em Avaré, há muito tempo a gente vê o carnaval uma coisa terrível, abominável, meu Deus, mas eu nunca vi um carnaval tão espiritual como esse de 2025. Me permita falar isso aqui. Eu não sei como você pensa, também nem me preocupe em saber como você pensa. Estou colocando apenas um pensamento meu. Na minha visão, na minha cosmovisão, os demônios estão andando pelas ruas. Está impregnado de trevas. O mundo literalmente jaz no maligno. Carnaval altamente espiritualizado. O que era feito debaixo do tapete, as noites, as sombras, no oculto, a escuridão, hoje é descaradamente. É a luz do dia, a declaração. Estamos tomando isso aqui. Ei, mas levante uma das suas mãos que eu vou profetizar. Chegou a hora da igreja de Cristo ocupar os espaços, influenciar, invadir a cidade, invadir a terra e tomar a terra para Jesus de Nazaré. Oh, sabe, quando a nuvem no deserto, vem comigo, Deus tira o seu povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho. A passagem desse povo pelo Mar Vermelho é um batismo. Paulo disse isso. Assim como hoje na Nova Aliança descemos as águas, assim aquele povo passou pelas águas do batismo, Mar Vermelho. Agora batizaram, atravessou do lado de lá. Quando atravessou do lado de lá, Deus fechou as águas e matou o exército de Faraó. Miriam compôs hino, tocou tamborim, cantou. Que festa que é aquela? Festa do primeiro amor. Vamos caminhar, de que forma? A nuvem vai vir. De dia nuvem, de noite a coluna de fogo. E Deus sempre querendo guiar o seu povo, liderar e dirigir o seu povo. A nuvem vai parando, ela para em lugares amargos como as águas de Mara, para tratar com as nossas amarguras, com traumas. Ninguém vai muito longe com Deus se pretende uma vida toda caminhar com Ele, servi-lo, carregando os seus traumas, as suas amarguras, seus ressentimentos, crises, sabe? Você precisa perdoar, ser curado, ser tratado. Mas a nuvem anda mais um pouco. E tem tanta coisa que isso nos ensina. Mas o que eu acho tremendo é que a nuvem parou no limiar da terra prometida. E vem Josué no capítulo 3, verso 5, e diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Escute bem,
Até ali a nuvem caminhou com eles mais de 4 décadas. Pão fresco caindo do céu é o maná. Codornizes é a provisão da carne de Deus. Água na rocha, coluna de nuvem durante o dia, fogo para aquecer e clarear o caminho à noite. E quando a nuvem para ali, no dia seguinte eles atravessam o Jordão miraculosamente, invadem a terra. A primeira cidade de Canaã foi conquistada, a saber, Jericó, e foi conquistada sobrenaturalmente, com eles andando em volta das muralhas. As muralhas caíram e Deus deu àquela terra aquele remanescente. Mas escute, quando eles pisaram na terra, diz assim: e naquele dia a nuvem cessou, o maná cessou, e eles já comeram o produto da novidade da terra. Sabe, querido, a nuvem parou ali no modo avanço. A nuvem parou ali no modo conquistar tudo. A nuvem parou ali no modo bora influenciar geral. Bora ocupação. Vamos entrar naquela terra e vamos ocupar tudo. Tem gigante lá, vamos passar todo mundo no fio da espada. É hora de conquistar, é hora de ocupação geral, é hora da igreja influenciar para valer. E eles entraram. Está na hora dessa igreja começar a ocupar a educação dessa cidade, invadir a segurança, a educação, sabe, o cenário político, social, ocupação, influenciar, ocupar espaços em redes sociais, em internet. Tanta besteira e tanto besterol e tanta coisa aí ocupando, influenciando. Está na hora da gente começar a se posicionar em Deus, porque Deus é na sua vida e Ele vai te usar para isso. Há pensamentos de Deus nos inspirando aqui hoje, mas o inimigo sempre vai falsificar tudo aquilo que é verdadeiro. Ele é um estelionatário. Alguns aprendem com os erros dos outros, outros com os próprios erros, e ainda outros que nunca aprendem. Não seja você. Se somos filhos, somos corrigidos. Nem toda dor é Deus falando, mas Ele pode usar a dor para falar conosco. A voz de Deus nos protege de cometer erros abomináveis. Somos incomodados, perdemos a nossa paz antes de errar. Já percebeu isso? Sabemos, temos um sinal vermelho aceso. Nosso desafio é obedecer, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então volte-se para Deus e Ele mostrará o que você deve fazer. Olha o que o salmista no Salmo 32, do 8 ao 10 escreveu. Ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o guardará. Querido, que eu e você não sejamos como cavalos, mulas, que precisamos de freio, de abridão na boca. Eu sou da roça, eu sei, e tranco na rédea, quebrando boca, cortando boca, para dizer por aí: não faça isso, não fale isso, assim não tenha esse comportamento. A igreja odierna precisa desenvolver uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblica. Quando você pensar sobre sua família, biblicamente, sobre trabalho, biblicamente, sobre dinheiro, biblicamente, sobre igreja, pastor, ministério, espiritualidade, saúde emocional, saúde, biblicamente, cosmovisão, visão de mundo bíblica. Ter um padrão mental, um mindset sarado, curado, bíblico, pronto para tocar vidas, ouvindo Deus. Alguns são guiados pelos sentimentos. De vez em quando eu vejo alguns líderes falando nas redes sociais, e quando eu olho o seu discurso, eu percebo que o que está ali, embora pareça um discurso carregado de fonética, de letras, de vernáculo, mas o que eu vejo ali é a sua secreção em evidência. É o pus escorrendo, gente compartilhando suas amarguras, suas feridas não saradas.
Ninguém quer ouvir ferida de ninguém. A gente quer ouvir aquilo que nos cura. A gente precisa ouvir de Deus para ter o que transmitir às pessoas. Para ouvir Deus, nós precisamos calar todas as vozes ao nosso redor. Há muitas vozes. Quando eu falo de muitas vozes, eu lembro do livro de Jó. O livro de Jó é conhecido como o livro das 7 vozes. Qual voz você irá ouvir? Sabe, no livro de Jó você encontra a voz do próprio Jó. Ele está falando em algum momento. Mas você encontra a voz dos seus 3 amigos. Já são 4. Se eu não me engano, Bildade, Zofar e ele faz. Seus 3 amigos: ó, Jó, você está em pecado, por que você fez isso? Aí vem a 5ª voz, a voz da esposa de Jó. A 6ª voz é a voz do diabo, que comparece diante de Deus e fala. A 7ª voz é a voz do Senhor. Quando ele procura Jó, ele fala: Jó, onde é que você estava quando eu criei os luminares? Quando eu dividi a porção seca da molhada? Quando por uma palavra eu estabeleci os firmamentos e separei dia e noite? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Mas é o livro das 7 vozes. Você pode ouvir vozes erradas. A mulher dele sugeriu: amaldiçoe esse Deus e morra. Que adianta ser íntegro, fiel, e a gente está desse jeito? Os amigos vieram, disseram outras palavras. Satanás está dizendo: ele vai negar, ele vai blasfemar, ele vai apostatar, ele não vai suportar, ele não vai. Mas há um Deus no céu falando. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz. Ei, levante a sua mão comigo por um instante, só por um minuto. Feche os teus olhos, somente 1 minuto, para glorificar o nome desse Deus. Eu e você em 2025 iremos honrar a voz de Deus mais do que nunca na nossa vida. Ai, Jesus do céu. Oh, aleluia. É preciso calar todas as vozes ao redor. Então dobre os seus joelhos. Sintonize na frequência que Deus está falando. O ruído do medo, escute aqui. O medo é um espírito. Eu me considero, sim, estou falando assim com muita modéstia. Eu não quero parecer presunçoso, porque vocês ainda não me conhecem bem. Também, por não me conhecer, não tem direito de fazer interpretações equivocadas, tá bom? Mas assim, eu me considero um especialista em fé. Me considero de fato alguém muito experimentado nesse assunto. Inclusive, já fazer meu merchan, esse é meu último livro. Eu tenho 3 livros escritos. Esse é o 3º, está lá atrás. A fé que move a mão dele. É um verdadeiro manual de fé. Pastor, eu tenho dificuldade para compreender fé. Esse é um manual para você, para exercer fé, para executar isso, para colocar em prática, para viver os resultados da fé. Como alcançar, milagres pelo exercício da fé, canalizar a minha fé, agir a minha fé, separar a fé de emoções, de sentimentos. Como vencer os principais inimigos da fé, que neutralizam, que paralisam de fato o exercício pleno da fé. Eu tenho um manual lá que eu escrevi, uma coisa assim, a minha vida está lá, e tem muitos testemunhos nesse livro, você pode depois adquirir. Mas o medo é um terrível inimigo da fé. E você precisa lidar com esse espírito de medo. O ruído do medo, da ansiedade, mantém a pomba do Espírito Santo distante. Alguns esperam estrondos e trovões, como Moisés no cume do Sinai. O monte fumegava, raios, trovões, quando Deus está num vento suave, sussurrando, querendo possuir o nosso coração. Silencie tudo e preste atenção. Nós temos Davi como modelo, escute com atenção. Davi monitora os seus problemas, apresentando dados daquilo que Deus já fez em sua vida. Pega essa chave, segure isso aqui. Davi monitora os seus problemas, apresentando para si mesmo dados daquilo que Deus já fez em sua trajetória.
ele adentra a sua presença e expõe as suas razões, porque para entrar à presença do rei existe um protocolo, e o protocolo está em Salmo de número 100, verso 4, que diz: entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Existe um protocolo para entrar na presença de um rei. Davi pavimenta o seu diálogo com Deus com canções poderosas. Então aqui vai um conselho. Davi era tangedor, fabricava instrumento, compunha, cantava, e ele pavimenta o seu relacionamento e essa estrada até o céu com canções, com hinos, com graça. Ele pavimenta o seu diálogo com essas canções. E o meu conselho é: encontre o seu instrumento, entoie o som do seu coração. Deus tem para você uma nova canção para 2025. Você crê nisso? Viver com gratidão, isso transforma seu olhar e recalibra o seu estado de espírito, proporcionando uma alma pacificada. No vosso descanso está a vossa força. Então encontre seu caminho de intimidade com esse Deus que é santo. Encontre o seu caminho de intimidade com esse Deus que fala e que é poderoso. Deus se move em ciclos e em estações. É nítido ao pisar dentro desse ambiente que a atmosfera denuncia uma transição que está acontecendo. Deus está se movendo nisso. Deus está trabalhando. Há uma conspiração do céu para a terra em nosso favor aqui nesse lugar. É preciso discernir os ciclos e as estações. Então, mova-se juntamente, atualize-se, para que não haja a perda do time. Não siga seus medos, vença a ansiedade, não dê bola para os escarnecedores. Você é um receptor poderoso e compatível com a presença de Deus. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Então mude a marcha e acesse a presença. Efésios 1, 17, 18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É preciso acessar os tesouros da eternidade. Ao ouvir a sua voz, nós encontramos o caminho, nós encontramos a direção. Essa é a sua hora de mudar a marcha para simplesmente estar na presença de Deus, ouvindo dele. Encontre a sua face no silêncio de um momento qualquer. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Só sabemos que ele é Deus quando acalmamos o nosso espírito interior, ou aquietamos o nosso coração. Davi diz em Salmo 116, verso 7: volta minha alma, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Sabe, amados, você já percebeu que de vez em quando a gente está falando com a gente mesmo? Não é verdade isso? Diálogos internos, conversações conosco, dê comandos à sua alma. Escute-me, dê comandos à sua alma. Converse consigo, porque na verdade só um louco é aquele que perdeu a comunicação consigo mesmo. Se você não fala com você, é porque já ficou louco. Então diga: volta minha alma ao Senhor, volta minha alma a ouvir de Deus, a escutar de Deus. Se você só encontra confusão, é porque a sua alma possivelmente esteja confusa. Faça como Abacuque: eu vou subir na torre de vigia e vou ficar lá, e eu só vou sair de lá depois que Deus falar comigo, até que Deus se manifeste.
Essa é a nossa opção, pagar o preço para não pagar o prejuízo. O que Deus diz? Escreve a visão. Você está aí? Escreve a visão. Escreve as impressões que você tem. Por vezes, as imagens do céu vêm como um flash espontâneo. Registre-as e faça isso imediatamente. É provável que elas não irão se repetir. O reino é como quando um homem pesca diversos peixes e depois ele irá separar o bom do ruim. Capte a mensagem de Deus, pois ele não desistiu dos seus sonhos, do projeto dele com a sua vida. Salomão recebeu a resposta de um desejo, pois Deus entregou um cheque em branco para preencher. Ele pediu ouvidos para ouvir. A sabedoria é fruto de relacionamento com o Pai. Não podemos viver de experiências passadas, pois o registro final da sua história será perpetuado. Não importa como se começa, mas como se termina. Terminar bem é fundamental. Então, surge o terreno do nosso coração, que precisa estar preparado para ouvir a voz de Deus. E na parábola do semeador, vemos que tudo diz respeito a uma atitude mental. As pessoas mais perigosas são as amargas, amarguradas e não tratadas. Amaleque é fruto de amargura. Amaleque ataca quem fica para trás. Lembra de Davi? 1 Samuel 30. As mulheres ficaram, eles foram para a guerra. Amaleque ataca quem fica para trás. Não ande sozinho. Não fique para trás. Nesse ano, cresça junto com essa comunidade. Cresça no seu relacionamento com Deus. Cresça no serviço que você presta e oferece ao reino. Mas não pare, não fique para trás. Não viva amargurado, porque Amaleque é fruto da amargura. Muitos ficaram com o coração endurecido por causa do ressentimento. Olha a parábola. Lucas 8, do 5 ao 15, eu vou ler para você. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e a sufocar, e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele lhe disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz profunda. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações dessa vida, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que ouvem com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Na parábola, e aqui eu estou concluindo, nós temos o fazendeiro, que ele é Deus, a semente, que é a palavra de Deus, e o solo, a terra, que é o nosso coração. Então temos tipos de terreno do coração. Isso tudo falando sobre a dificuldade ou a facilidade de Deus falar ao nosso coração e de discernirmos a sua voz. Olha tipos de terreno que temos, ou tipos de coração. Sementes que caíram à beira do caminho. Trata-se das pessoas que foram pisadas pelo caminho. São pessoas amargas, ressentidas, que não se permitem ser curadas, tratadas,
E por essa razão, muito dificilmente ouvirem com clareza e nitidez a voz de Deus, e mais do que ouvir, obedecer e colocar em prática. É difícil. Mas vem o segundo tipo de solo. Sementes que caíram sobre as pedras são sem profundidade necessária para absorver a palavra. Quando falta profundidade é porque falta zelo e diligência nas disciplinas espirituais. Se falta profundidade é porque falta devocional, é porque falta oração, é porque falta contato com as escrituras, meditação, reflexão profunda bíblica, é porque falta levar mais a sério as coisas de Deus e o Deus das coisas. Sem profundidade, logo a palavra se perde e a pessoa fica incapaz de ouvir Deus com nitidez, com perfeição e de executar o que Deus fala. Então temos um outro solo, sementes que caíram entre os espinhos. Trata-se de uma mente preocupada, cheia de espinhos, onde a palavra não consegue amadurecer. Pode ser pela própria ambição ao acúmulo de riquezas, ou pela comodidade dos prazeres, do nível em que a recreação acaba por substituir a adoração. Gente preocupada com as demandas dessa vida, com os deleites. Você quer um conselho? Nesses últimos dias da igreja de Cristo na terra, não se embarace com as coisas dessa vida. Não se confunda, não se prenda. Sabe, querido, não fique confuso, embaralhado com as coisas dessa vida. Há muita gente preocupada demais em ganhar dinheiro, essa luta, preocupações, demandas sociais e tudo mais. E com essa loucura nos tornamos pessoas incapazes de ouvir com clareza o que Deus está falando para esse tempo e de dar uma resposta adequada a Ele, corresponder com Ele adequadamente. É tão importante quanto ouvi-lo. O solo bom, diz a parábola, é aquele que diz: sim, eu vou investir tempo para ouvir a sua voz. Sim, em 2025 eu vou parar mais, eu vou cumprir Mateus 6, eu vou ter quarto secreto, porta fechada, eu vou silenciar as vozes todas ao meu redor. Eu vou buscar a sua voz, eu vou ouvir a sua voz, eu vou dar crédito à sua voz, eu vou obedecer a sua voz. É aquele que diz sim para a palavra de Deus e não desperdiça essa oportunidade. Deus se manifesta nas mais variadas expressões da sua graça. Quando a pessoa ouve Deus e corresponde com Deus, ela dá frutos, e frutos com abundância. Ela persevera. A grande chave da vida é parar para escutar Deus. Uma palavra de Deus nos tira de um ponto e nos leva a outros lugares. Agora escute isso aqui: um momento com Deus vale mais do que 1000 horas de esforço. Você crê nisso? Você pode ser muito esforçado e isso é bom. Inclusive, por vezes o esforçado já sai na frente do muito talentoso, que não quer se esforçar. Mas eu te apresento um nível superior, next level. Sabe, um próximo nível de você entender que com Deus é menos esforço, é menos suor e mais fluidez, mais velocidade, mais avanços significativos. É Deus fazendo, o sobrenatural de Deus em ação. A palavra profética ocorre quando capturamos os pensamentos de Deus e entregamos às pessoas. Deus está falando agora. Hoje Deus diz: está consumado. Acabou a era do migrador, do destruidor e do cortador na sua vida. Acabou o período de viver se lamentando, murmurando, até mesmo chorando pelos cantos. Você verá os seus inimigos partirem. É hora de avançar com Deus. Deus está abrindo um novo acesso para o seu futuro, você crê? Ele está pavimentando caminhos que você ainda não trilhou por eles. Os seus melhores dias ainda estão adiante de você, adiante desse ministério. Então hoje,
Empurre as trevas para fora. Empurre a escuridão. Empurre o medo. Empurre a opressão. Esse ano é ano de capturar a voz de Deus e a palavra que nos conduz a um futuro glorioso, exponencial. Mude a sua programação mental. Acesse a visão que Deus colocou dentro de você. Saia ao sol. Se exponha. Desde que suas feridas permitam que elas sejam curadas. Não volte, não se esconda. O medo fez você perder a visão. Todos passamos por lutas, pois não estamos imunes às fragilidades humanas. Lembre-se de Elias. Elias fez o extraordinário e depois entrou na caverna, buscou isolamento, em depressão, pediu a morte. Mas aí, de repente veio a ele a palavra de Deus no meio das suas lutas. A palavra do Senhor é tudo o que precisamos na vida. Ouvir a voz de Deus. Há momentos que tudo o que precisamos na vida é ouvir a palavra do Senhor. A voz suave de Deus precisa ser discernida. Elias perdeu o senso da voz de Deus e ficou amedrontado por causa da ameaça da voz de uma mulher. Deus mostrou como ele não estava sozinho e como não era fraco, estava apenas cansado. A propósito, de vez em quando a gente precisa descansar. Um anjo tocou Elias e pediu para ele que se alimentasse, porque o segredo está no movimento. Seu segredo está no movimento. A sua cura está na interação com Deus e também com os outros. Ah, mas eu fui ferido na igreja. A mesma comunhão que fere é a mesma comunhão que cura, que te sara. Mas o segredo está no movimento. A sua cura está nos relacionamentos. Existe um brilho que foi colocado dentro de você. Essa luz precisa aparecer, ela precisa ser exposta. Então mova-se e você verá a alegria de se manifestar e de aparecer. Você fará coisas maiores nesse ano de 2025. Alguém recebe essa palavra? Você fará coisas maiores e melhores nesse ano de 2025. Acredite nisso. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Deus está quebrando o engano e abrindo seus olhos espirituais. Então suba a sua geografia. Fique mais alto. Desde que sua voz fique forte. Encontre seu som. Encontre o seu rugido. Encontre o seu brado. Encontre o seu lugar em Deus. Viva o extraordinário do Senhor. Deus hoje está desfazendo as amarras do inimigo. Deus hoje está quebrando e despedaçando grilhões, algemas. Eu percebo que amarras espirituais estão caindo por terra agora. O louvor pode subir aqui comigo? Pode subir, vamos terminar? Pode vir? Eu percebo. Então glorifique a Deus por seus livramentos. Quantos aqui tem uma palavra de gratidão a Deus pelos seus livramentos? Sabe, mais socorro e providência, mais intervenções de Deus estão chegando na sua vida nesse ano. Eu vou outra vez. Mais socorro e mais providência divina, mais intervenções de Deus estão chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios em 2025. Olha aí para o lado, aí para o seu irmão e fala: chegou a sua vez. Faz assim, ó, assim. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Aqui, querido. Chegou a sua vez. Ó. Chegou a sua vez. Essa é a sua hora de capturar a voz de Deus, de dar crédito a ela e de viver o melhor de Deus para a sua vida nessa terra, em nome de Jesus. Você crê assim? O que Deus tem para essa nação, eu creio, para essa cidade, para esse ministério, para essa igreja, para essa região, não será impedido, não será bloqueado, não será travado. Muito pelo contrário, é tempo de céus abertos. O seu Deus está no governo de tudo. O seu Deus está operando com força e com poder nesse tempo.
Deus está agindo nessa terra. Deus está no controle de tudo. Então, se posicione, porque é tempo de ouvirmos a voz de Deus na nossa vida. Ei, de se permitir ser guiado e dirigido por sua vontade. Deus vai mudar situações em sua vida mais rápido do que você pode imaginar. Você crê nisso? Fica de pé para parecer que está acabando. Podemos terminar orando? Podemos terminar orando? Feche os teus olhos comigo só por mais um instante. Vai falando alguma coisa, se você ainda tem palavras a serem ditas a Ele, se você ainda tem palavras a serem proferidas aos céus, se você ainda tem uma palavra de gratidão a Ele, você pode fazer isso agora, porque Deus irá mudar situações em sua vida mais rápido do que você pensa. O Deus que vivifica os mortos e que chama à existência coisas que não existem como se já fossem. Em 2025 Deus vai mudar cenários em sua vida. Nesse ano Deus vai realizar milagres assombrosos e extraordinários, inexplicáveis em sua vida, em sua história, em sua casa, em sua família. Levante as suas mãos aos céus, adore ao Senhor por um instante comigo. Esse é o tempo do sonho e da promessa, da bênção de Deus se substanciar e se materializar em sua vida. Deus vai acelerar. Seja bem-vindo. Você está entrando em um tempo de aceleração profética, de céus abertos, de um desatar de Deus sobre a sua história. Se você pode orar, ore comigo. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor de mãos levantadas.